Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre globalização e a organização da economia no mundo globalizado. E para isso, a gente já tem que ter muito claro que a economia ela compreende o conjunto de atividades desenvolvidas pela nossa sociedade visando atender os nossos anseios, gerar bens de consumo, gerar bens duráveis, gerar itens que serão utilizados pela nossa sociedade, podendo ser produtos ou ainda serviços. E dentro do contexto de economia, a gente vai perceber que a economia hoje ela se encontra globalizada. E quando a gente fala em economia globalizada, a gente percebe que as relações econômicas, as relações entre os diferentes meios de produção, eles estão interligados. Eles estão rompendo o limite das fronteiras dos países e estão se estabelecendo em uma esfera global. E quando a gente fala desse romper das fronteiras, a gente vai perceber a existência das transnacionais, que são essas empresas que estão estabelecidas em diferentes partes do território global, aonde elas dispõem de uma matriz e essa matriz é responsável por administrar todas as outras filiais espalhadas por diferentes partes do nosso planeta. E dentro desse cenário das transnacionais, nós percebemos que essa organização ela vai muito além das fronteiras dos países. Para as empresas transnacionais, não é necessariamente importante aonde começa ou aonde termina um determinado país. Mas para essas empresas é fundamental que elas ofereçam condições favoráveis ao seu estabelecimento, para que elas possam se estabelecer naquele território. E entre essas várias condições, podemos destacar a disponibilidade de fontes de energias diversificadas, podemos estabelecer a disponibilidade de água, de uma infraestrutura de transportes, ampla e diversificada, compreendendo transporte rodoviário, ferroviário, aeroportuário, marítimo, hidroviário. Para quê? Para que a produção possa ser escoada com bastante facilidade e caso haja algum problema com um desses modais de transporte, outros modais possam suprir as necessidades, tanto de escoar a produção, mas também de trazer matéria-prima para a indústria para que ela possa produzir e beneficiar ali essa matéria-prima. Uma outra condição fundamental para essas empresas é que haja também a disponibilidade de mão de obra, que esta mão de obra tenha um nível de qualificação e um custo bastante acessível. Então, tem que haver essa relação entre a disponibilidade de mão de obra qualificada e o custo dessa mão de obra qualificada, que tem que ter um custo relativamente acessível. E para regulamentar todas as relações dentro do mundo globalizado, é fundamental que haja uma organização, que é a Organização Mundial do Comércio, que surge em 1995. Essa Organização Mundial do Comércio, que tem a sua sede em Genebra, na Suíça, ela veio para substituir um tratado econômico da década de 50, mais especificamente, final da década de 40, década de 50, 1947, aonde este tratado econômico ele já estava obsoleto, pois na década de 90, uma série de situações como o avanço da globalização, a expansão dos meios de comunicação, a facilidade da circulação de produtos, serviços e mercadorias no mundo global, eles estavam cada vez mais amplos. E esta condição fazia com que aquele tratado do final da década de 40 se tornasse obsoleto. E é a partir daí que surge a Organização Mundial do Comércio com uma nova política de controle, de fiscalização e de legislação sobre a economia global. Pois uma das principais funções da Organização Mundial do Comércio é acompanhar as relações comerciais e as políticas econômicas adotadas pelos diferentes países, a fim de não favorecer, não incentivar a prática do protecionismo, tá? Que o protecionismo é uma política que visa proteger a economia de um determinado país, impedindo a circulação de importações. Neste vídeo, falamos sobre a economia global e também sobre o papel da Organização Mundial do Comércio. Espero que vocês tenham gostado e até breve!